Bom, primeiro é o seguinte, ontem a camisa vermelha venceu a amarelinha da CBF. Algum simbolismo positivo da esquerda em relação a isso? Outra, Rui, a posição arrogante e soberba de Tite e Neymar, sempre voltadas para atender seus patrões, donos do mercado, prejudicou a competência brasileira em campo? Neymar não, Ney Ator. Ney Ator, exatamente. Ney Ator. Aí a outra é a seguinte, eu queria uma análise do Rui sobre a relação da Rede Globo com o futebol. A Rede Globo lucra muito com a seleção brasileira, mas, ao mesmo tempo, a boicota. Por que essa contradição? Aí a outra. Quem patrocina a seleção são os mesmos que patrocinaram o golpe. Itaú, Globo, etc. Os jogadores são coxinhas declarados. O que o povo ganha com isso? A outra. Rui, mas você acha que o Neymar foi usado pelos golpistas? Você acha que é uma aversão por ele ter apoiado o Aécio? É um argumento que ouço com frequência, como não moro no Brasil. Com frequência, como não moro no Brasil. E tem um comentário também que fala o seguinte, Neymar tem todo um pagamento da mídia por ele. Então, normal que quando ele mesmo pague para ficar na mídia, as pessoas fiquem com a imagem dele muito próxima e comecem a criar memes. Bom, esses são os comentários da internet. São vários. Eu acho que é um equívoco do pessoal que pergunta isso aqui. Não é um equívoco, é uma incompreensão do que realmente acontece. Né? Por exemplo, a primeira coisa que todo mundo teria que entender é que a direita brasileira sempre foi inimiga do futebol brasileiro. Bom, sempre. Sempre, desde que o futebol se transformou num esporte popular. Por exemplo, num primeiro momento, o futebol era um esporte da alta elite brasileira. Isso no começo do século, final do século passado. Era jogado em clubes caros, né? O pessoal ia todo vestido de roupinha social para assistir o jogo, iam as moças de sociedade e tal. Quando o povo começou a se interessar pelo esporte, que aconteceu em vários lugares do mundo isso, a classe dominante abandonou o esporte. Para a classe dominante, o esporte tem que ser um esporte exclusivo. E os esportes da classe dominante, eles são baseados na força. Por isso que o futebol europeu é chamado futebol força. E o futebol brasileiro é chamado futebol arte. Os esportes dos oprimidos é baseado na habilidade e na inteligência. Já citei isso daí, né? Mas vou citar de novo. Quando Cassius Clay ganhou o título de campeão mundial de boxe, Malcolm X, que era assessor dele, falou, é a vitória da inteligência do negro contra a força do branco. Apesar que o outro lutador também era negro, mas ele considerava que o lutador negro tinha mentalidade de branco e que o Cassius Clay não. E é verdade também, num certo sentido, porque o Cassius Clay, que foi um lutador mais politizado, ele não se destacava pela força física, ele se destacava pela habilidade. O Cassius Clay é como o futebol brasileiro, é como o Pelé, por exemplo. Então nós temos toda essa história, né, que o pessoal teme a desconsiderar. Muita gente não sabe, por exemplo, que na Copa de 50 houve a maior guerra para construir o Maracanã para os Jogos da Copa, que a direita era contra. A direita, quem propôs a construção do Maracanã foi um deputado estadual, vereador, não sei, do PCB do Rio de Janeiro. Eles queriam que fosse construído num lugar mais central, a direita jogou para um lugar mais afastado. Quer dizer, há uma guerra permanente entre o esporte e as classes dominantes. Porque existe uma coisa que é chamada luta de classes, não é só o interesse imediato que vale. Você não pode permitir que a população explorada dê vazão às suas necessidades, propensões, não pode permitir. Eu não sei, talvez a gente não viva no mesmo país que o pessoal que está fazendo esses comentários, mas o que eu vejo é uma luta ferrenha de toda a direita nos governos contra o carnaval brasileiro, por exemplo.
Eu vejo isso. Agora, se você liga a Globo está lá falando do carnaval. Finalmente, a Globo tem que falar de tudo. Não dá para esconder o carnaval. Isso significa que a Globo adora o carnaval, apoia o carnaval? Não. Significa que ela está explorando o carnaval, só isso. Está explorando e manipulando, porque a gente viu o que eles fizeram com a escola lá do Tuiuti. Depois a pressão para o pessoal tirar aqueles protestos, tudo. É assim que funciona. A classe dominante, ela manipula. Se ela não pode impedir que a população faça determinada coisa, ela manipula. Então, por exemplo, em São Paulo, quem é que não sabe que a prefeitura quer proibir os blocos carnavalescos? Né? Aqui não podemos trazer o companheiro nosso, Renato Dias, ele vai explicar que na época da ditadura, a ditadura substituiu os blocos carnavalescos pelas escolas de samba. Porque eles achavam que os blocos carnavalescos eram muito fora de controle. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas o carnaval, o que tem? Tão inocente. Não existe manifestação popular inocente. Você tem que controlar as manifestações populares. Você tem que combater, você não pode dar margem a que isso se desenvolva. Não é só quando os trabalhadores estão de armas na mão que a burguesia vai combater. Ela combate em todos os terrenos minuciosamente. O futebol é um desses casos. A Rede Globo não gosta do futebol brasileiro. Ela ganha dinheiro explorando o futebol brasileiro como um vampiro estivesse sugando o sangue de uma pessoa. A Rede Globo é o vampiro do futebol brasileiro. Tanto que você vê, a Rede Globo procura monopolizar os direitos de transmissão dos jogos e joga o futebol para 9h30 da noite. Por quê? Porque é mais conveniente para ela. Não é que ela está lá porque ela acha que ela vai ganhar horrores com o futebol. Ela simplesmente quer dominar. A dominação é uma parte tão importante quanto ganhar dinheiro. Quem que não sabe que a Globo compra programa de outras emissoras e desmancha esses programas? Quantas vezes já não aconteceu? Tem uma manobra típica de um monopólio. Se as pessoas se preocupassem em olhar atentamente o que acontece na Globo, a gente iria ver uma campanha gigantesca em favor do futebol europeu todos os dias fora da Copa. É só Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain. E quando você ouve falar, dá a impressão assim de que o time lá, Futebol Furreca, do fundo da Alemanha, é 100 vezes melhor do que o futebol brasileiro. Eu estou de acordo com o companheiro aqui. Eu prefiro assistir qualquer jogo de futebol brasileiro, até pelada, do que futebol americano, do que o futebol europeu. O futebol europeu é assim, o cara corre para lá, corre para cá, troca de passe, chuveirinho na área, chute de longe, corre para lá, corre para cá. Tem graça. Tem gente que fala, nossa, que espetáculo esse futebol. Né? Eu quero ver outra coisa também. Aí tem essa famosa história de uns caras aqui que falaram assim, não adianta jogar bonito, você tem que ganhar. Mas o jogar bonito não é jogar bonito à toa. É um jogo que ganha, pô. Como é que a seleção brasileira ganhou? Outros falam, tem que ter defesa. Tudo bem, claro que tem que ter defesa. Tem que ter defesa, tem que ter ataque. É tudo uma campanha permanente. E a campanha permanente no fundo é assim, o Brasil é um lixo. Né? Vocês são um lixo, vocês não merecem nada, não queiram ter a Petrobras. Vocês são uma indiada, uma negrada, ignorante. Aí, o que vocês vão fazer com a Petrobras? Tem que viver na miséria mesmo. Tem que viver na favela. Dá a Petrobras para quem entende e tem direito. Essa é a mensagem, no final das contas, é essa daí. Vocês acham que vocês são o melhor futebol do mundo? Nós vamos mostrar, até nisso que é orgulho nacional, nós vamos cagar em cima de vocês aí no futebol, que é para mostrar para vocês que vocês não são nada. Qual que é o discurso? Vocês já repararam o discurso neoliberal? O discurso neoliberal é assim,
tem que privatizar, porque o empresário é que sabe. Quem que é o empresário? O empresário é o empresário estrangeiro. Entregaram todo o sistema de telecomunicações brasileiro de graça para empresas estrangeiras. Por quê? Porque nós somos inferiores. O Estado brasileiro é corrupto. Já o Estado espanhol, onde o rei caiu por corrupção, o novo rei está acusado de corrupção, todo dia cai um governo por corrupção, esse é honesto. Mas nós aqui, os índios, os negros, os escravos, nós somos todos sem vergonha. Porque o Dallagnol explicou, porque a gente não é cristão. Se a gente fosse cristão, que nem o Dallagnol, a gente estava aí dando golpe na Lava Jato, né? Em vez de ficar... É isso que está por detrás de tudo. Não tem nada disso que a Globo é a favor. A Globo não é a favor de nada no Brasil. O pessoal não sabe o que é a Globo. O pessoal não tem a menor ideia do que é a Globo. A Globo foi um dos principais participantes do golpe militar de 64, que torturou, matou. Isso daí é uma entidade criminosa. Tem nada a ver. Bom, com relação ao Neymar, eu discordo de que o Neymar seja ator, tudo. Eu acho que é tudo bobagem, a campanha besta para pessoas que não conhecem nada de futebol. A minha opinião é que ele é o melhor jogador do mundo na atualidade. Ele é um craque. Fazia muito tempo que no Brasil a gente não via um jogador com toda essa qualidade. E olha que o Brasil tem muitos jogadores de qualidade. É um jogador extraordinário. E, infelizmente, o futebol é dominado pelo capitalismo. Nós não estamos na União Soviética. Nós estamos no Brasil. Aqui, se você começar a empinar papagaio com um pouco mais de perícia, são capazes de pagar um cachê para você e você fica todo convencido do cachê. Eu acho que o Neymar, com todo o dinheiro que ele ganha e tudo, com toda a paparicagem que ele tem, na Copa, logicamente que ele foi crucificado. Ele tem até a cabeça bem no lugar. Já vi por muito menos jogador ficar totalmente aloprado. O cara é pobre, pô. O cara conseguiu lá o negócio. Você imagina o que é um jogador de futebol multimilionário? Né? A mulherada corre atrás do cara lá por causa do dinheiro dele. É um negócio... Tá cheio de parasitas em volta do cara. É um ambiente insalubre. Se o cara consegue jogar futebol do jeito que ele joga, nossa, já é alguma coisa, né? A Rede Globo gostaria que a seleção brasileira caísse para o status de seleção não sei, da Nicarágua, da Guiné-Bissau, alguma coisa assim. Nem participasse na Copa, porque assim eles poderiam fazer os negócios deles com quem conta, as grandes empresas internacionais. Por exemplo, só uma coisinha. A Rede Globo monopoliza aí o futebol. Quem são os grandes anunciantes? Coca-Cola, Nike. Esse que é o interesse da Rede Globo, o anunciante. E o anunciante, eu não sei direito como é que o pessoal, onde é que o pessoal vive e tal, como é que eles pensam. Mas se eu sou anunciante da Nike e o meu interesse está no futebol italiano, eu vou chamar o cara da Rede Globo e vou falar o seguinte para ele. Falou, se você não elogiar aqui o futebol italiano, meu amigo, te dou um centavo e ainda vou tirar essa concessão de você, vou passar para o Bispo Macedo lá, aquele doido. Você toma muito cuidado, hein? Mas nem precisa fazer isso aí, porque a Globo já faz. Aí a Globo fala para o repórter, fala, ó, a Nike, a Adidas, sei lá. Eles estão anunciando aqui, meu. Pode meter o pau na seleção francesa, inglesa, espanhola.
pessoal não vê o negócio de conjunto. O Brasil só é uma potência futebolística com a bola no pé. Fora daí, o Brasil é mais ferrado do que a Nigéria. Não vale nada, não tem poder nenhum, não tem nada.